Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Vocês já me conhecem, eu sou Vanessa Mafra, professora de língua portuguesa do Contraturno Digital. Ao nos comunicarmos, falamos palavras, frases, orações e períodos e precisamos ligar. Tem que ter uma ligação entre eles. E é esta ligação que nós iremos aprender hoje, os conectivos e os seus sentidos, onde nós iremos estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcados por advérbios, conjunções e outros. Então não percam esta aula, fiquem ligados e anotem tudo, hein? Iremos falar sobre coesão e coerência. Professora, a gente já estudou esse assunto, não? Sim, nós já estudamos, mas esse assunto ele é muito amplo e hoje nós iremos verificar outros elementos que contribuem para a coesão e coerência. Antes de mais nada, vamos relembrar o conceito de cada uma. A coesão é a ligação entre os elementos do nosso texto. Já a coerência, ela é a sequência lógica e coesa das ideias presentes no texto. Agora uma pergunta. Vocês conhecem Monteiro Lobato? E aí? Olha aqui o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um escritor brasileiro. Ele foi um dos primeiros escritores a produzir literatura infantil aqui no Brasil e na América Latina inteira. Como ele foi grandioso, né? Outra coisa, uma das suas obras mais destacadas, tenho certeza que vocês conhecem, é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma personagem lá que teve grande destaque é a Narizinho e por causa disso ela ganhou um livro exclusivo para contar as suas histórias, as suas aventuras, que inclusive é o que nós iremos verificar agora no livro Reinações de Narizinho. Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Capítulo 2. Uma vez. Uma vez, depois de dar comida aos peixinhos, Lúcia sentiu os olhos pesados de sono. Deitou-se na grama com a boneca no braço e ficou seguindo as nuvens que passeavam pelo céu, formando ora castelos, ora camelos. E já ia dormindo embalada pelo mexerico das águas, quando sentiu cócegas no rosto. Arregalou os olhos. Um peixinho vestido de gente estava de pé na ponta do seu nariz. Vestido de gente, sim. Trazia casaco vermelho, cartolina na cabeça e guarda-chuva na mão. A maior das galantezas. O peixinho olhava para o nariz de Narizinho com rugas na testa, como quem não estava entendendo nada do que vê. A menina reteve o fôlego de medo de o assustar, assim ficando até que sentiu cócegas na testa. Espiou com o rabo dos olhos. Era um besouro que pousara ali, mas um besouro também vestido de gente, trajando sobre casaca preta, óculos e bengala. Lúcia imobilizou-se ainda mais. Tão interessada estava achando aquilo. Ao ver o peixinho, o besouro tirou o chapéu respeitosamente. Muito boas tardes, senhor príncipe, disse ele. Viva, mestre cascudo! Foi a resposta. Que novidade traz Vossa Alteza por aqui, príncipe? Muito bem, acabamos de verificar aí um trecho de Reinações de Narizinho. Se é um trecho, ele é um texto, não é? Ele contém frases, orações, períodos e que são ligadas umas às outras. Ele tem que ter o quê? Coesão e coerência. Será que ele aí tem coesão e coerência? Com certeza, né, gente? A gente consegue perceber que as ideias estão sendo bem ligadas através de conjunções, preposições e entre outros conectivos que a gente entende ali como ligação. Também há uma sequência lógica dos fatos, então com certeza tem coesão e coerência.
Agora, nós iremos tirar alguns trechos do texto para analisar os conectivos e os seus sentidos. Vejam este exemplo. Uma vez, depois de dar comida aos peixinhos, prestem atenção nas expressões uma vez e depois. Eles não dão ideia de tempo e que esse tempo é passado, acabou, já aconteceu. Muito bem. Essas expressões são advérbios. Os advérbios são palavras invariáveis que vão dar circunstância à ação verbal. Eles podem acompanhar um adjetivo, um verbo ou um outro advérbio exprimindo uma circunstância, ok? Nós também temos a locução adverbial, onde ela é formada por duas ou mais palavras que exercem função de advérbio. Por que exercem a função? Porque nem sempre vai ser formado por um advérbio mesmo. Pode ser formado por uma outra classe gramatical, mas que ali, naquele contexto, exercem função de um advérbio. Como, por exemplo, uma vez. Uma vez é uma locução adverbial e que ela exprime o quê? Tempo, e que depois é um advérbio de tempo, que também indica o quê? Passado. Vamos para mais um exemplo? Vejam aí o próximo exemplo, por favor. Ao ver o peixinho, o besouro tirou o chapéu respeitosamente. Vejam a palavra respeitosamente. Não mostra como o peixinho tirou o chapéu, mostra ali a forma que ele fez. E a forma foi como? Com muito respeito, com educação. Então, também estamos diante de um advérbio. Só que agora, em vez de ser um advérbio de tempo, estamos diante de um advérbio de modo. A forma que ele fez determinada ação, certo? Vejam esse outro exemplo. Deitou-se na grama com a boneca no braço. A palavra com é a palavra que nós vamos analisar, o conectivo e qual é o sentido que ele está sendo empregado na nossa oração. Esse com dá a ideia de companhia, deitou-se na companhia da boneca. Então, este termo é uma preposição. A preposição é um termo que conecta, liga duas palavras, construindo uma relação de sentido e dependência entre elas. Vamos para mais um exemplo, vejam aí. O peixinho olhava para o nariz de Narizinho com rugas na testa, como quem está sem entender nada do que vê. Vejam aí o para, com e como. Também são os nossos conectivos. O para dá a ideia de direção, para onde ele estava olhando, qual direção que ele estava olhando, para o nariz de Narizinho. O com dá a ideia de modo, como ele olhava com rugas na testa. E o como, ideia de comparação, ele compara a expressão do peixinho com uma expressão de quem não está entendendo nada. Agora, prestem atenção neste outro exemplo. Era um besouro que pousara ali, mas um besouro também vestido de gente, trajando sobrecasaca preta, óculos e bengala. Agora, o conectivo que nós iremos observar aí é o mas. O mais, ele dá uma ideia de contrário. Podemos trocá-lo por porém, que é uma outra conjunção. A conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras do mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Nesse exemplo aí, a conjunção mais está ligando duas orações, dando um sentido de contrário, oposição. Pousou um besouro, mas não é qualquer besouro. Ele era diferente, ele estava vestido, usava óculos e bengala. Então, ele era diferenciado, né? Vamos para mais um exemplo? Agora, vejam este exemplo. Ficou seguindo as nuvens que passeava pelo céu. Ora castelo, ora camelos. Agora, a nossa conjunção ora está ligando duas palavras e exerce uma ideia. Essa ideia de quê? Alternância.
Quanta coisa a gente viu hoje sobre coesão e coerência, né? Nós vimos que o conectivo ele é muito importante, tem que ser bem empregado, porque ele carrega um sentido, ele contribui para o significado daquela oração. Todas as vezes que a gente usa o conectivo de forma errada, vai passar uma ideia também errada. Às vezes acontece de, não era isso que eu queria dizer. Talvez, provavelmente, seja porque você utilizou o conectivo errado. Agora que a gente aprendeu mais os elementos da coesão e da coerência, nós vamos aplicar o conhecimento com o aplicando. Agora, para aplicarmos o conhecimento, vamos responder uma questão da banca PAEBS. Leia o texto abaixo. E se Brasília não tivesse sido construída? A capital do Brasil seria o Rio de Janeiro, e isso faria uma grande diferença para a história do país. Brasília era um projeto antigo. A ideia de construir uma capital no interior, num local mais seguro de ataques estrangeiros e que ajudasse a garantir a integração nacional, já vinha do Marquês de Pombal em 1751, quando ainda éramos colônia de Portugal. Em 1823, o patriarca da Independência, José Bonifácio, já chamava a futura cidade de Brasília. Quando Juscelino Kubitschek foi eleito presidente, os planos de construção já estavam em andamento. Mas, se ele não tivesse dado início às obras, pode ser que a novidade nunca saísse do papel. O trecho desse texto, que apresenta uma ideia de lugar, é: letra A, isso faria uma grande diferença para a história? Letra B, a ideia de construir uma capital no interior? Letra C, quando ainda éramos colônia de Portugal? Ou letra D, os planos de construção já estavam em andamento? Qual será a resposta? Na letra A, ele informa que se a capital não fosse Brasília e sim Rio de Janeiro, a história seria diferente. Na letra C, dá uma ideia de tempo. Ainda éramos. A letra D também dá uma ideia de tempo. Já estávamos no tempo passado. Então, se não pode ser letra A, não pode ser letra C e nem letra D, só pode ser qual a letra? Letra B de bola, né? A ideia de construir a capital no interior. Interior. Onde construir? No interior. Então, aí dá a ideia de lugar. Parabéns para quem acertou. Hoje nós vimos a importância do uso dos conectivos na construção de sentido de um texto. Quando a gente não aplica os conectivos de forma adequada, nós vamos mexer na coesão e na coerência do nosso texto. O texto vai ficar confuso. Nós observamos alguns conectivos no livro Reinações de Narizinho, como advérbios, preposições, conjunções, e vimos ali que sentido ele atribui às nossas orações, certo? Então, ele ajuda também na interpretação textual. Não podemos mais errar o uso dos conectivos, ok? Agora que vocês já sabem como usar, eu vou deixar o caderno de atividades para vocês continuarem aplicando o conhecimento em casa, ok? E até a próxima aula!